Olá, habitantes do mundo do Rô, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mostre Sua Arte, quadro que a gente criou aqui no mundo do Rô, aonde a gente traz artistas independentes de diversos ambientes, de diversas áreas, para a gente bater um papo e conhecer um pouco mais sobre a história e sobre a arte deles. Hoje eu tô aqui com Fernando Azevedo, diretamente de Fortaleza para o mundo. E ele que tem 32 anos, ele é um músico e produtor, porque ele faz tudo sozinho maravilhosamente bem. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história dele. Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente do mundo do rock. Boa noite, Rô. Boa noite aos ouvintes aí do Mundo Rô. Obrigado, Rô, pela oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre o meu trabalho. É muito importante para mim, serve de incentivo, e é isso. Gente, vocês não sabem, mas eu sei, porque eu conversei com todos eles antes da gente fazer as gravações, as nossas conversas. E é incrível como a gente vê uma pessoa que canta, que produz, que grava clipe ser tímida. E ele não é o primeiro. Tem muitos outros que passaram aqui pelo mundo do rock, que vocês vão conhecer ainda, que assim, artisticamente falando, são pessoas super extrovertidas. Você fala, nossa, que cara incrível. Desliga a câmera e vem só comigo, eles falam: "Socorro, eu estava tremendo". Né, Eu Fernando? tô até agora, cara, eu tô engolindo seco aqui. Mas vamos começar. Me conte um pouquinho quem é o Fernando enquanto pessoa e como que a música veio parar na sua vida. Vai, infância, o que você quiser, por onde você quiser começar. Gosto disso. Olha, na minha infância, eu era aquela pessoa que evitava brincar na rua e preferia ficar em casa, escutando música mesmo. A música sempre ocupou um espaço muito grande na minha vida. Desde os discos, na minha época era disco, né, então tipo assim, a minha hora de brincar era escutando música. Eu colocava música, aquelas infantis, né, brasileiros de todo e de gente adulto também, assim, era todo tipo de música que tocava lá. E quando começou a ter aqueles, canais de clipe, né, de televisão, então o meu passatempo era aquele, assistir clipe, na Você televisão. falou de música infantil do Brasil, o que que você gostava de ouvir? Eu Na imagino, época assim, Xuxa. na época como eu era criança era Xuxa, Balão Mágico, não sei se você conhece. Amado, você esqueceu que eu vou fazer 30 também, né? Eu não sei se Trem da Alegria também era ou era Não sei, eu sou uma pessoa é, péssima com o nome dessas coisas muito antigas, assim, porque minha cabeça não dá conta. Eu gravo muito da Xuxa, porque a Xuxa, nossa, a além de Xuxa ter era feito além de ter feito parte da minha infância também, uma parte, sim, não do planeta Xuxa, né, aquele lá de trás, mas é uma pessoa que tá presente na minha vida até hoje, né, com músicas, com programas, com apresentações e tudo mais. sim, E é com certeza. bacana você falar de uma criança que a Xuxa, de alguma forma, teve uma certa inspiração, porque ela foi inspiração pra muita gente na área da música, eu acredito. Com certeza. Não só ela, eu escutava ela e todas aquelas, né, Angélica, Eliana, o que tinha que assim, a apresentadora que De cantava táxi. exatamente, exatamente. Inclusive eu gostava mais da parte do trabalho musical delas do que do programa em si, né, da televisão. Alguma delas eu acho que todo mundo, né. É, exatamente. Hum. E E continuemos. assim, sempre fui estudioso, uma pessoa estudiosa, assim, eu não gostava de faltar aula. É meio nerd, assim, meio CDF, só tirando nota boa e tal, sempre deixa eu ver, que mais. É isso, eu sou na minha vida pessoal, eu sou meio chato, não vou mentir. Na É, verdade, por muito isso que eu chato. falei por isso que eu já falei para os habitantes, na hora que desliga a câmera, que saiu do artista, vocês vão saber o outro lado, gente, vocês não estão Eu sabendo. sou aquela pessoa que precisa de rotina pra tudo, assim, meus passos são bem contadinho, eu tenho hora pra tudo, meus dias são repetitivos, 90% deles são repetitivos. E é isso, inclusive eu uso a música como um escape, né, de muitas vezes. Mas vamos lá, quando que você começou a entender que música não era só um passatempo e passou a ser algo que você gostaria de fazer ou de produzir?
Bom, eu já tive pistas, né, que quando eu era criança eu escutava música e, assim, eu queria fazer show em casa, né. Eu pegava minha mãe, botava ali meu irmão e ficava cantando pra eles, enquanto eles estavam fazendo as coisas. Depois adormeceu um pouco, porque eu tive que assim, a gente tem que escolher algum caminho, né, pra seguir, mas como é que a gente pode dizer? Então, chegou na época da terminou os estudos, chegou a época da faculdade, eu tive que escolher alguma coisa. E aí eu escolhi arquitetura, na época, e só que aquilo nunca tinha morrido em mim, aquela coisa de gostar de música, sabe, estar o tempo inteiro escutando e com a internet, eu comecei a usar a internet, eu vi a possibilidade, né, no YouTube, de produzir coisas em casa sozinho. Eu comecei a ver gente ensinando a fazer essas coisas, e e eu ficava assistindo aquilo e eu pensei: "Bom, não é tão difícil, né, se eu tiver esse programa eu consigo fazer alguma coisa". E aí eu dei um jeito lá de comprar o programa, que hoje em dia eu uso o Ableton, né. Inclusive, depois de um tempo eu descobri, cantores independentes que usam esse mesmo programa, né, e aí eu fiquei bem feliz. Por exemplo, a Grimes, tu conhece a Grimes, né? Sim, sim. Pois é, eu fiquei chocado. Na época, eu não sei se hoje em dia, com certeza ela tem coisa muito mais tecnológica e moderna, né, mas na época, no começo dela, eu já vi um vídeo dela mostrando, a interface do programa. E aí eu fiquei, tipo, muito incentivado pra enfim, só um fato. E aí quando eu consegui Não, comprar esse não, não, programa. pá, calma. Hum. Só essas informações desse começo de esses Hã. detalhes de software, é essas fofocas que eu gosto de saber, essas minúcias. Porque eu do lado de cá, gente, essas coisas de software, de edição, essas coisas de música, eu não entendo nada. Eu sei de texto, eu sei de coisas de gravar aqui, os podcasts, de escrever lá no blog, de produzir essas coisas. Edição dessas coisas, assim, doida de vídeo, não faço a mínima ideia do que você tá falando. Eu conheço o programa porque eu já ouvi falar e eu li algumas coisas sobre, inclusive pra conversar com você, né, que a gente estuda. Ah, legal, legal. Mas Hã. assim, eu não fazia a mínima ideia. E você falou: "Ai, é fácil", eu fiquei assim: "Aham, sei, sílimo". É porque, assim, às vezes a gente pensa que é mais difícil do que o que é, né, mas quando você começa a mexer e fuçar, você vê que não é que seja fácil, mas é possível, entendeu? É possível. É E eu achava possível. que era Ah, gostei da impossível. realidade. E eu achava que era impossível, sabe? Eu pensava: "Cara, como que eu vou fazer isso virar realidade?", tá entendendo? Então, assim, na adolescência eu comecei a meio que escrever algumas, poesia, sabe, música pra mim mesmo. E eu não tinha a noção de que eu podia um dia usar isso. Voltando um pouco, né, rebobinando um pouco. Na adolescência eu comecei a usar a internet e eu percebi que dava pra, conseguir um pouco de atenção de acordo com o que eu fazia, né, na internet. Eu não sei se pode entrar nesse detalhe, mas, assim, eu fui uma criança meio excluída, assim, sabe. Não é me fazendo de vítima, mas eu era um pouco excluído, assim. Eu demorei um pouco a ter amigos, tipo assim, a ser chamado pra festas e tal. E Você e sofria quando eu bullying como metade das crianças no mundo. Hã. exatamente, exatamente. Bem-vindo ao clube, sigamos. Exatamente. Eu era uma criança gordinha e tal, assim, eu tinha meus problemas, tive meus problemas. E aí, uma das maneiras que eu achei de lidar com isso foi na internet, né. Então, assim, eu comecei a postar fotos naquele, Fotolog, não sei se tu já. Nossa, ele desenterrou o fotolog, meu Deus. Não revela idade, cara. Eu tenho que falar, né, Fotolog, antigo que só, nem sei se existe ainda. Só que acontece, tinha a galera que postava foto mais tradicional e eu comecei a gostar daquelas fotos mais, artísticas, sabe, assim, mais que você tinha que inventar um cenário, uma fantasia, uma coisa, e eu comecei a ir por esse lado. E aí eu via que quando eu postava, eu me sentia muito bem com o pessoal comentando e tal, incentivando, e aí eu fiquei: "Ah, vou continuar". Continuei nesse negócio de foto. Até que um dia, eu não estava mais, me alimentando, tá entendendo? Por exemplo, eu postava e já não era aquele mesmo sentimento, tá entendendo? E aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, na questão da música e tal, e foi quando eu encontrei esse programa, né, pela internet. Inclusive, quando eu comprei foi no Mercado Livre, né, na época, eu estava com medo até de sofrer um golpe, né, porque na época o Mercado Livre ele era não tinha uma fama muito boa, né, no começo dele, a fama dele Não. era a fama dele é que entregava tijolo na casa das pessoas, né, dentro da caixa.
E aí eu comprei, O na época eu come não o tinha dinheiro, começo do cara. Mercado Livre foi meio bem intenso, mas tudo bem, a Ele gente não pula foi essa tenso? parte. Foi tenso. Aí eu comprei, assim, na época eu não tinha dinheiro, cara, e eu lembro até hoje, era 190 e, tudo com frete lá deu 210 na época. E isso pra mim era fortuna, entendeu? Eu juntei, tipo assim, meses pra poder conseguir comprar esse negócio. E aí comprei, chegou, e aí eu comecei a usar e foi uma maravilha. Foi aí que começou. Só que assim, tinha os Que ano desafios, né. mais ou menos isso? Você falou adolescência, 2000 e quê? A adolescência 12? quase já estava um pouco grande já. Eu lembro que o primeiro que eu postei foi em 2012, né, o primeiro CD que eu postei foi em 2012. Eu acho que tem mais de 10 anos, né. Mais de 10 anos, né, a Mais, matemática. Aí o que que acontece, eu fui fazendo, né, e tal, e quando eu tinha um conjunto de músicas, eu fiz um CD, olha a invenção, eu fiz um CD, comprei vários CD virgem, botei as músicas lá, né, imprimi a capa, botei bonitinho e saí distribuindo. Eu distribuí na rádio da faculdade. Eu fui fazendo assim, sabe, fui levando em lugares que eu achei que poderia. gente, ele faz o merchan dele, ele Foi, faz a própria foi, divulgação. Que foi. arraso. Eu botei, minhas amigas na época pra me ajudar, né, primeiro que eu botei elas pra escutar e ver se Você se prestava. se prestava, né, se prestava, exatamente. Não sei se elas mentiram pra mim, mas na época disseram que prestou. Hoje em dia eu acho aquelas músicas que eu fiz lá, assim, eu não postaria, né, mas na época foi legal. Amigo tem que apoiar, né, amigo tem que apoiar e é isso. Amigo apoia. Mas aí, ô Fer, uma coisa Na que verdade já começou, né, aí já estava rolando, né, mas enfim. então, mas uma Hum. coisa que eu acho muito incrível, e não é só você, outras pessoas que eu conheço na minha trajetória de trabalho produzindo jornalismo. O Hã. pessoal sempre comenta isso. "Ai, os meus primeiros textos, meus primeiros não sei o quê, meus primeiros tará", é a vergonha, né, aquele momento que a pessoa quer fingir que não existiu. Gente, eu teria orgulho, porque é a partir daqueles erros, daquelas coisas medonhas que você teve coragem de começar. Sim, com certeza. Então, assim, por mais que seja um absurdo, inclusive você vai me mandar porque eu quero ouvir, você vai mandar, foi onde você começou. E tinha É, nome esse CD que você criou, essa que você saiu distribuindo pela cidade? tinha. Quando eu fiz ele, eu não tinha um nome pra colocar nele, então eu chamei de Fernando mesmo. Eu pesquisei, na internet, vamos lá, muito da minha inspiração é todo o cenário pop internacional, tá entendendo? Quero nomes. A gente gosta de nomes. Isso, eu vou falar os nomes. Na época, quando eu era pequeno, eu escutava Michael Jackson, Madonna, Shakira, Toni Braxton, Celine Dion, Beach Boys, todo esse cenário pop eu claro que eu gostava das músicas nacionais também, mas só que esse internacional, me chamou a atenção por causa da sonoridade, tá entendendo? O que mais Sim, me chamou a atenção, na música é a sonoridade. Claro que tem a letra, né, quando a letra é tocante e tal, é o puro suco, né, da mas eu gostei da sonoridade, então eu sempre tento me aproximar daquilo, porque é o que eu acho legal, assim, sabe. Eu acho que eu me perdi, onde é que a gente estava? a gente O estava falando nome do do seu CD, o primeiro nome do álbum. CD. Pronto, o nome do CD. Então, assim, eu pra poder eu nomear, eu sempre me inspirei nesse povo. E aí eu olhava que muito cantor no começo colocava o próprio nome como o nome do CD, tá entendendo? E aí eu chamei de Fernando mesmo, chamei de Fernando. E saí, É, né, botei. a gente tem, sabe Deus quantos artistas que tem pelo menos álbum ou 2 na carreira inteira, que tem ou o Hã. nome ou o nome composto. Isso. Haja vista Britney, que tem o Britney, e depois lançou o E Britney Jean. A e gente tem isso já desde sempre. O Michael tem isso, Beyoncé tem isso, a Madonna tem isso, não tem? O primeiro álbum dela é Madonna, não é? também, É. o dela foi Madonna também. É, o álbum dela é Madonna. A Kylie Minogue tem acho que uns 2 ou 3 que é o nome dela. O Henrique Exato. Iglesias, assim, a gente tem uma lista de gente que e o melhor é que as pessoas, principalmente quando tem nome composto, o primeiro Hã. álbum é só o primeiro nome, aí depois tem um que é o nome inteiro.
É, eu acho incrível isso, tipo, Kylie, aí o outro, Kylie Minogue, aí o outro, Kylie Minogue não sei o quê. Tipo, é quase como se fosse o deluxe do deluxe. Isso, e aí eu usei essa mesma ideia, né, eu disse: "Ah, vou chamar disso pra ver o que acontece". Depois eu meio que não gostei muito do resultado, e aí eu resolvi cancelar esse primeiro lançamento, tá entendendo? Cancela, cancela, repito, cancela. Cancela, cancela. Mas no YouTube ainda ficou uma música que dá pra escutar, que é Invisible. E a gente depois fala para os habitantes irem lá ouvir o começo da carreira do Fernando. É, que ela foi o que restou da primeira coisa que eu inventei de fazer, né. E aí a partir do Invisible, pra onde a gente foi? Nossa. Vamos E pra eu linha do aí o tempo. que que acontece, o meu desafio, tem sido aprender coisa nova, né, eu sempre por exemplo, quando eu aprendi uma técnica, aí beleza, eu ficava satisfeito. Quando eu ia postar alguma outra coisa, eu tentava aprender algo novo, né. Por exemplo, Close to the Light, que eu acho que é a segunda música que tem lá no meu YouTube, eu estava tentando aprender violão, e aí eu até fiz umas outras com violão. Eu sempre tive dificuldade para aprender instrumento acústico, só que é a coisa que eu acho mais linda, assim, sabe. Eu acho muito lindo, música com instrumento acústico, mas cara, não dá certo pra mim, eu não sei por quê, eu não tenho disciplina, não consigo. É, eu não posso falar nada, porque eu estudei 10 anos de piano, então tá tudo certo. É verdade, você já tinha me falado que tinha estudado piano e tal, e eu acho incrível, cara, como que a pessoa faz, aquilo funcionar, tá entendendo? E aí eu sempre quis aprender, não consigo. É prática, é Pois literalmente é, prática. disciplina, tem que praticar, exatamente. E eu tinha uma ansiedade, quando eu começo eu já quero ver pronto, assim, sabe. E eu acho que é por isso que eu consegui me encontrar na música digital, porque, não que seja fácil, mas é um pouco mais rápido, tá entendendo. Se quando você adiciona lá as coisas, a gente meio que É porque consegue prever como é que vai ser o resultado. já tá pronto, tipo, você já tem a batida, você já tem o instrumento, você já tem uma base pra você produzir, você já consegue gerar alguma coisa com resultado, né. Isso, por mais que você tenha que, fazer essas coisas do zero, né, e tal, mas assim, você já vai vendo o resultado ali, entendeu? À medida que você vai É editando muito e mais vai dando rápido. play. Isso, exatamente. Então, aí Invisible, você foi para o Close to the Light. Isso, já Isso é há exatamente 13 anos atrás, com 244 visualizações no YouTube. Ok, nós isso. temos. E sigamos para aonde agora? Pois é, e assim, as minhas músicas, elas são sobre, sentimentos pessoais, assim, eu sei, isso é um pleonasmo, né, sentimentos pessoais, mas, Não, você vamos pode lá. falar que são sentimentos sociais, no sentido de expressão dos sentimentos do grupo onde você vive, não precisa ser só seu. Na verdade, como é que eu posso dizer, é uma coisa, é muito de dentro de mim, assim, muito íntima. Veja, quem me conhece e já tá acostumado comigo, sabe que eu não sou aquele amigo que procura pra, tipo, reclamar da vida ou, sei lá, pedir conselho. Tudo o que acontece comigo eu internalizo, eu guardo, eu tenho tendência de guardar e ficar ali remoendo, tá entendendo? Então, eu meio que encontrei uma maneira de colocar isso pra música, pra eu não ter que perturbar as pessoas, tá entendendo? Então, às Entendi. vezes, tudo que eu sinto, eu tento pegar como uma inspiração ou até como um impulso pra escrever alguma coisa. E é isso. E aí, voltemos, que a gente Sim, falou do Invisible, a gente falou do Close to the Light, e aí a gente vai pra onde? Tempo musical. Depois isso. disso, você lançou um outro álbum? Você lançou um EP? Você lançou o quê? Porque, assim, no Spotify, a gente tem o primeiro EP que é o My Own War. Ele Isso. já tem o quê dentro dele dessas que você estava falando do YouTube? Pronto, Ou aí ainda não? exatamente, o que que acontece, eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, com as coisas, eu não sou muito bom em guardar arquivos. Então o que que acontece, esse CD, ele tinha mais músicas, só que muita coisa antiga eu perdi, sabe. Eu acabei perdendo. Infelizmente. E eu usava outro nome artístico,
eu tinha outra página no Spotify, acabou que teve alguns problemas com a distribuidora. Eu tive que mudar, né, e trazer o conteúdo todo para essa página agora, que tem só o meu nome mesmo, Fernando. E aí, ok, nesse CD aqui, eu já estava me sentindo mais confiante, né, com a minha técnica, assim, de produção e tal. Mas aí já tem algumas músicas que eu amo, por exemplo, essa I'm Not The One, quando eu pensei em fazer ela, eu estava escutando muito Robyn, sabe? Gente, ama. Exatamente, exatamente. Eu estava escutando muito Robyn, e eu escutei aquela música dela que é a minha preferida dela, é Dancing On My Own, Exatamente. né, que até aquele rapaz que é Caleb, não sei, fez acústico que ficou muito famoso, até me dá raiva que muita A gente gente não gosta dele, a gente não comenta sobre ele, a gente comenta só não, da Robyn. exatamente, não se comenta. Exatamente. A gente tem Exa ranço daquela pessoa. exatamente. Eu também, estava escutando muito, Tove Lo, não sei se é assim que fala o nome. Ah, Too Low. É, Tove Lo. Elas meio que guiaram a minha escolha para o estilo desse álbum, pra esse EP. Pois é, aí nessa época eu estava, fazendo intercâmbio para os Estados Unidos, Porque e eu vi o clipe, na hora que você começou a falar deste EP, e você hã. falou da música, eu vi esse clipe divino, maravilhoso, de I'm Not The One. Antes, se vocês forem lá assistir, vocês vão ver uma sutileza de fotografia de uma pessoa que gravou em Nova York, cenas, assim, super cotidianas e super basiquinhas, mas que deu um brilho tão bonito no clipe que eu fiquei, assim, encantado. Fê, como que você fez isso, cara? Olha, eu não vou dizer que foi fácil. Naquele dia, eu estava com uma bota muito ruim. Eu tinha comprado quando eu fui pra lá, eu estava preparado pra estar muito frio, e aí eu comprei uma bota que era própria pra neve. Quando eu cheguei lá não estava, tão frio. E aí eu fiquei andando o dia inteiro com aquela bota queimando meu pé, foi uma coisa, assim, e também, porque eu estava com amigos, eu estava entre amigos lá. E o pessoal aproveitando, né, a viagem, e eu, tipo assim, sempre eu pedia: "Gente, calma que eu tenho que gravar uma cena aqui, calma". Era eu com a minha câmerazinha, ainda era uma Sony, aquela que abre a tela, assim, eh, Ah, como que o povo chama? É uma câmera de mão mesmo, aquela sim, sim, uma hands-on. que que o pessoal filmava até aquelas videocassetadas, né, pra televisão, aquele Sim. tipo lá. Não, E aí pera, foi isso, só a fazer gente um foi comentário bem eu vou fazer um comentário muito maldoso. Aí eu hã. estava em Nova York, e aí a bota estava me incomodando, porque não estava frio o suficiente. Nossa, que white people problem. Não, Meu é sério, Deus, cara, é sério. que triste. Ah, eu estava em Nova York e a minha bota não estava adequada ao clima. Mas Meu Deus. é porque é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque foi o dia a gente tinha que aproveitar o dia, né, pra conhecer a cidade, e, assim, foi o dia inteiro com aquela bicha apertando o meu pé, assim, estava queimando muito, cara. E depois, inclusive, eu joguei fora aquela bota, não quero saber mais dela, assim. Pegou o chanço da coitadinha. E aí eu tenho até 2 comentários a fazer que, assim, não é 2 comentários, é 2 pontos de vista, porque eu fui pra conhecer a cidade, e aquelas imagens lá é como que eu posso dizer, a minha primeira impressão da cidade, então eu fui conhecendo e registrando, né. E eu acredito que tem muita coisa que eu não lembro, porque eu estava mais focado em fazer as imagens, né, ou seja, é a parte chata, né, que vai ter cena que eu não vou lembrar, eu vou ver a imagem, mas eu não lembro muito do que eu, assim, porque eu estava bem focado em fazer o vídeo, né, e eu fiquei feliz com o resultado, porque ficou do jeito que eu pensava na época, né. O clipe é maravilhoso, E tem ele outro acumula detalhe. 7.600 visualizações no YouTube, é um sucesso. Pois é, eu acho que, assim, o fato de eu estar lá, por mais que, assim, era um intercâmbio, né, da faculdade, a Dilma, na época, que eu agradeço ela, pra sempre por isso. Dilma, Dilma. Eu não sei, eu acho que o fato de eu porque todo mundo sabe que eu sou do interior. Você falou que eu sou, tipo, eu nasci em Fortaleza, mas eu moro hoje em Canindé, que é um interior aqui no Ceará. E aí, sei lá, de repente eu estava lá, né, não sei.
Acho que tudo isso influenciou. Tem um outro detalhe, tem umas cenas lá que eu tô pintado, assim, né, de com a tinta, assim. É, parece um tacho, alguma coisa assim. Eu reparei, mas eu não comentei sobre, porque eu fiquei tipo assim: "É arte, arte não se comenta". Exatamente, tipo, a arte não se toca. Aí o que que acontece, ali foi uma dificuldade pra eu fazer, e na época eu estava dividindo o quarto. Então eu tive que fazer a pintura, gravar e ver se estava tudo certo e depois limpar, antes do meu colega de quarto chegar, porque se ele chegasse e me visse daquele jeito, ele ia achar que eu era maluco, ele ia me denunciar com certeza. Cara, o quarto ficou detonado, assim. Pode imaginar tudo que for de tinta no chão que você quiser que Como que a pessoa fala que um artista é louco, gente? Jamais. Isso é uma afronta à arte. Isso não pode, não pode. e deu tudo Dentro hã, desse EP, eu vi também uma faixa que você comentou inclusive, que ela foi muito marcante na sua vida, que é sim, o Reasons to Believe. Por que ela é exatamente. importante na sua vida, que você comentou, e o clipe dela eu achei muito bonito. Eu quero que você explique o que que você teve de inspiração e por que que ela é tão importante. Essa música ela fala sobre relacionamento, né, na época do meu relacionamento, que a gente estava passando por algumas, confusões de ideias e, eu queria o motivo da pessoa, pra eu acreditar que fazia sentido, né, ainda ficar naquela relação, lutar por aquilo, eh, acreditar, né, naquilo eu precisava de uma razão. Então, você vai notar que, por mais que às vezes a minha música tenha batida eletrônica, eu tenho uma preferência pra falar de assuntos tristes. É um melodrama, é totalmente um É, melodrama, eu acho maravilhoso. sim, pra sempre o melodrama, o CD da Lorde, né, eu acho aquele CD incrível. Enfim, eh, a E por inspiração que foi que ela é isso. importante? E ela é importante porque ela marcou um acontecimento nessa minha jornada aí, que até hoje eu nem acredito que aconteceu. Estava tendo eu acho que era alguma coisa do governo do estado aqui do Ceará que estava ou era só local de Fortaleza, eu não lembro, que era com artistas independentes, parecido com isso que você está fazendo, né, de trazer artistas, independentes, novos, e eles estavam levando esses artistas pra televisão. Então eles abriram um edital, colocaram lá assim: "Se você tem conteúdo, se você tem um clipe, manda pra gente que a gente vai passar nesse", era um programa novo, né, que eles estavam fazendo. E eu mandei, cara, e eles meio que foi aprovado lá. Eu estava com medo de não ser aprovado por ser em inglês. E geralmente esse tipo de esse tipo de edital pede uma coisa mais, como é que eu Nacional. posso dizer? Não, mais nacional, exatamente. É mais, eu dei sorte, né, eu acho, não sei. Foi aprovado e passou, cara, foi assim, Não, passou isso não 2 é vezes. sorte, isso é arte, a música é maravilhosa, o clipe é perfeito. Para de ser modesto, Fernando, para Não, de ser modesto. Eu, hein. eu foi assim, eu nem acreditei, cara, quando eu vi aquilo acontecendo, passando na televisão, eu nem acreditei. Eu lembro da repórter até hoje, da cara dela, tipo, quando ela passa na TV eu sempre falo: "Ah, foi aquela mulher que me apresentou", entendeu, tipo, nossa, foi lindo. Quando eu vi aquele clipe passar na televisão, eu só lembrei da criança, tá entendendo, sonhando com essas coisas, sabe, assim, ver aquilo tornando realidade foi maravilhoso. Então é por isso que eu gosto muito dessa música. E do clipe também. Não, o clipe é fantástico, eu achei muito conceitual a estética, eu achei Sim, muito conceitual, era achei uma muito bem época que construído. esse tipo de conteúdo conceitual estava bem em alta, né. E hoje voltou, né, vamos É, lá, e as coisas é, vão e voltam, é arte, tá a voltando. gente ama. Depois disso, eu vi que você tem outro álbum, que é o Genuine, Pois é, genuíno. e eu achei ele muito interessante, começando pela capa. Hum, Você como se tivesse você tá, tipo, afogando? isso, é bem isso. Eu queria representar isso.
sentimento geralmente quando principalmente nas religiões pagãs, né, os sentimentos são representados pelo elemento água. Então, eu quis representar isso. Tem todo um ensaio, né, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção na produção internacional, que sempre teve isso, hoje em dia tá tendo na produção nacional também, eh que sempre tinha ensaio inteiro pra dar o tom do CD, sabe, pra acompanhar o CD. E aí eu lembro que eu fiz um monte de foto pra esse CD aqui. Eu vou colocar ela na página do Spotify, eu não estava carregando na época que eu tentei botar, não sei o que aconteceu. Mas foi isso, a capa é dentro de uma piscina, eu fiz sabe aquelas piscinas de plástico inflável? Ok. Ah, gente, as pessoas precisam entender que Hã. os bastidores pra produzir alguma coisa não interessa, o que importa é o resultado final, é o Sim. que chegou. Pode ser um balde, tá lá Ó, só afogando, tá ótimo. exatamente. Ó, só pra você entender, a minha intenção era uma banheira, eu queria que fosse uma banheira. Mas aqui no Nordeste a gente tem poucas banheiras disponíveis, né, nas casas e tal, até nos hotéis também não tem muito. Tem, nos hotéis tem, mas enfim, baixo orçamento, né, eu tinha que resolver com o que eu tinha. Aí, pra dar esse efeito do azul que vai se desfazendo, eu tinha que pintar a água, entendeu, eu tinha que colocar corante na água. E eu não podia ir numa piscina de um clube e tacar corante, né. E também não dá pra fazer isso no Photoshop, porque não fica tão bom. Enfim, aí eu fiz, né, nessa época meu cabelo estava grande, e aí meio que deu esse efeito aí. A capa também é uma inspiração. Você gosta eu não sei como chama, é Bjork? É, a Bjork. Isso. Tem um CD dela que inclusive eu amo de paixão, é Vespertine. E se você reparar, a capa elas têm esse estilo, assim, a foto com o nome caligrafia, né, Pode falar. Pode ir descrevendo, tô te ouvindo. pronto. E aí eu achei aquilo tão delicado, assim, como eu estava falando de sentimentos tão, assim, eh, de uma maneira mais delicada, né, eu queria trazer um pouco essa delicadeza, e aí eu pensei em escrever por cima, né, então fazer essa caligrafia. Aí eu já estava com o meu nome mesmo, né, Fernando, eu tive que te falei, né, que eu tive um probleminha com o nome. E aí é isso, eu vou me inspirando, sabe, eu vou me inspirando de diversas formas. Às vezes eu vejo vídeo de alguém, às vezes eu vejo alguma coisa na televisão e eu tento buscar aquela atmosfera, aquele resultado. Dentro deste álbum aqui, qual Hã. música você selecionaria Hum. como a que mais te marcou dentro dessas faixas todas? Falling in Love. Fallen in Love. Nessa época eu Ok. estava em relacionamento, numa fase muito boa, sabe aquela fase que Tô você acha que apaixonado. isso, exatamente. Ele estava no momento: "Acredito no amor pra sempre, eu vou Eu casar". acredito sim, o amor existe galera, o amor existe, não é história, não é ficção. E aí, mas sabe aquele momento que você não precisa provar nada pra ninguém, que tipo, é aquele amor só pra você, que tipo, se tá fazendo sentido pra você, ótimo, sabe, foda-se o mundo. E, é meio que sobre isso. Embora ela entre em contraste com algumas outras no CD que eu acho que são meio pra baixo, assim. Mas todo bom CD, todo bom álbum de música, ele tem um sobe e desce, né, ele tem uma parte mais bonitinha, uma parte mais depressiva, uma parte mais dançante, a gente gosta de uma É. coisa mais que vai, caminhando por uma linha de raciocínio, porque muitas vezes é uma história que vai sendo contada ali. Ela fala um pouco, assim, também sobre alguns defeitos meus, né, assim, às vezes eu tendo a ser um pouco controlador, tento controlar tudo, sabe, assim, eu tento colocar o máximo de mim. E o que acontece, como demora pra fazer no caso aqui tem 8 músicas, né, tem 9 músicas. Geralmente quando eu tô escrevendo, são, sei lá, bem mais, tem tipo 15 músicas, aí eu seleciono as que eu acho que fazem mais sentido naquele momento, né, e boto no CD, as outras vão para o além. E assim, como demora As suas inspirações, num geral, elas hum, vêm sempre de coisas de sentimento, é, de sentimento. Talvez eu não sei, talvez a terapia explique por que que eu tenho tanta afinidade com sentimentos tristes.
Não sei por quê, eu gosto muito de falar sobre, rejeição, amor não correspondido, eu falo muito também. Embora às vezes eu tento dar alguma pincelada em outro tema, por exemplo, nessa música Immense, eu tentei falar um pouco sobre outras coisas, né, sobre, eh, a natureza, assim, gratidão como um sentimento mesmo, assim, focar nesse sentimento de gratidão por tudo e tal. Eu tento falar sobre outras coisas, mas não dá, eu gosto de falar sobre, sobre fossa. É só a frente Mas em gente, inglês. Hã. a fossa, ela tá desde Maísa Matarazzo, produzindo músicas de fossa, meu mundo caiu. A Sim, gente cara, gosta. até nas músicas que eu escuto, eu gosto de escutar música assim, de fossa. Por exemplo, na adolescência, quando eu descobri, Avril Lavigne, Evanescence, Linkin Park, nossa, aí pronto, eu fiquei obcecado, entendeu, por essas coisas assim. É aquele momento que a gente encosta a cara na janela de vidro, tá chovendo, a gente ouve Lana Del Rey. Isso, exatamente, exatamente. Só que É, eu gosto também do estilo eletrônico, então aí que fica por isso que junta essas coisas. Às vezes você pode ver uma música eletrônica minha que fala de uma coisa triste, né, mas é mas é um eu vou chamar de eletrodrama. é eletrodrama, pronto. E o meu quando eu for colocar agora, o meu gênero vai ser eletrodrama. Eletrodrama. Gosto. O Rodrigo criando tendência. E a gente agora, a gente já tem como começou a carreira, como começou esse É, processo da música, o porquê sim, que se escreve músicas falando sempre de sentimentos, mas aí você falou também na parte dos programas, de como você constrói, né, a questão do sim. gostar do eletrônico e do digital, justamente por ter resultado muito mais rápido. É, E o que você diz sobre a questão de, por exemplo, por que que o Fernando decidiu ir pra essa coisa de, tipo assim, músicas muito pessoais? Porque tem cantores que escrevem histórias baseadas em coisas de outras pessoas, ou sim, escrevem assuntos mais fantasiosos, como se estivesse idealizando um eu que não existe. E você sim, gosta de escrever coisas mais relacionadas a você mesmo, que você falou que é como se fosse um escape seu de sim. sentimentos, essas coisas assim. Por quê? Cara, é aquilo que eu expliquei, assim, eu não sou uma pessoa que eu não gosto de externalizar as coisas que eu penso, assim, não é que eu não gosto, eu tenho dificuldade, sabe. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de quando eu tô mal, eu procurar alguém e falar, tipo: "Ei fulano, você quer conversar? Eu tô passando por um problema aqui". Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. E aí é uma maneira que eu encontrei de externalizar. Claro que nem tudo também é 100% real. Por exemplo, às vezes eu passo por um sentimento pequeno, e aí, às vezes, eu pego aquele sentimento e tento aumentar ele de uma certa maneira para não aumentar, mas, tipo, extrair o máximo daquele tópico para eu poder ter uma música, tá entendendo? Você intensifica a sensação. Isso, exatamente, exatamente. Às vezes é uma coisa que não é tão grande, eu meio que dou uma esticada pra ver se eu consigo extrair a música. Às vezes também eu pego o sentimento de, sei lá, eu vi um filme, aí eu achei aquela cena muito forte, assim, sei lá, já passei por algo parecido, e aí eu uso aquilo como inspiração também. Só que sempre eu gosto de dar o toque pessoal. Você já reparou que eu não falo muito de assuntos muito polêmicos, né, assim, política, causas e tal. Mas o estilo seu é esse, É tanto isso. que o último lançamento seu, Homesick, faz Uhum. totalmente sentido, Isso. entender tanto o título quanto as músicas, porque quando você fala sobre sentimentos, sobre as questões que estão internas, esse seu processo de colocar pra fora, faz sentido entender que então Homesick, que é Habitantes, o último lançamento dele, que foi lançado ainda este ano, ai, 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 vocês vão lá ouvir que é maravilhoso, inclusive vou falar das minhas músicas favoritas, é é como se fosse uma redescoberta do Fernando, um processo de tipo: "Vamos voltar a algum lugar que em algum momento se perdeu e eu preciso achar isso de volta". Perfeitamente, você foi brilhante. É exatamente isso. E o Grammy do ano vai para
Olha, de Genuine pra Homesick, deixa eu ver quantos anos que, tem de diferença. São 6 anos, né, São foi 6 anos. são 6 anos. A vida da gente vai mudando, né, de lá pra cá muita coisa mudou, eu envelheci, né, a gente vai envelhecendo e vai, sei lá, vai mudando a visão também. Hoje eu tô com 32 anos, e não sei se pode ser questão de crise dos 30, né, também, que diz que tem a crise da meia-idade, né, que a pessoa tenta voltar ao que ela era lá na na juventude, né. Não que eu esteja velho, nem nós, né. Mas é isso, chegou num ponto que eu percebi que eu tinha me perdido. A rotina meio que tirou tudo que eu tinha de sonhos, tudo que me divertia, tudo que por exemplo, chegou numa época que eu não estava mais tendo hobbies, sabe. Tipo, eu só conseguia pensar em obrigações e É como se você tivesse boleto, entrado no piloto automático. piloto automático, exatamente. Sim, teve fim, né, de uma relação. Que foi como s eu posso dizer que é a cereja do bolo, né. Quando eu me vi, sozinho ali, tendo que prestar Sem atenção só amigos, sem nada. Sem amigos, sim, relacionamento, sem família, sem quando eu nada. terminei sim, exatamente, muita coisa mudou na minha vida. Quando eu terminei a faculdade, eu tive que voltar para o interior. Aí, durante a pandemia, eu mudei de ramo, que eu fiz a faculdade de arquitetura e exerci até uma época, mas por conta da pandemia eu tive que mudar de ramo, né. Então, tudo isso fez eu meio que me desconectar do que eu era, sabe, assim, do que eu achava que eu era, dos planos que eu tinha para o futuro, então eu me senti meio perdido. E quando eu, me vi no final do ano passado sendo obrigado a olhar para a minha vida, né, para a minha realidade, olhar de novo com atenção, né, porque às vezes a gente acha que tá prestando atenção, mas não tá, a gente tá só, como você falou, no piloto automático. E quando eu fui obrigado a olhar, eu vi que não tinha mais quase nada de mim, tá entendendo, ali. Então eu tentei, realmente retornar para mim mesmo. No caso, homesick, sentindo falta do lar, né, de casa, sendo a metáfora para dizer que eu estava sentindo falta de mim mesmo, né. Sim, E, no caso, eu tentei colocar esses sentimentos, por exemplo, nessa música aqui, por exemplo, na introdução, eu já falo sobre, essa minha preocupação, né, de eh, colocar, tanto os meus defeitos quanto os minhas meus anseios, tudo check pra eu tentar mudar isso e me resgatar. Em Always There, por exemplo, eu falo muito sobre isso, de se sentir sozinho, se sentir perdido no mundo sem saber, tipo, pra onde você vai, ou quais são os seus planos para daqui 5 anos, onde você quer estar, né. A falsidade das pessoas, principalmente na internet. Não sei, eu sinto que é. hoje tudo tá E muito eu superficial, sabe. ouvi o álbum todo e as minhas 2 músicas favoritas é Equals e Do Sim. It Again. Sim, a minha master plus é Do It Again. Eu simplesmente amo essa música. Habitantes, vocês vão lá ouvir, dar streaming Do It Again 500.000 vezes, porque ela vale a pena. E eu achei muito bacana ver as primeiras músicas sua e depois ver agora essas mais recentes. Porque, assim, eu te Aham. conheci agora, então eu te conheci no Homesick. Mas Isso. eu tive que voltar pra conhecer quem que era o Fernando pra gente fazer a nossa entrevista. E Sim, quando eu sim. fui voltando nas músicas lá atrás, eu vi que são 2 pessoas diferentes. Sim. É como se fosse assim, existia uma pessoa lá e aí no meio do caminho nasceu outra. E é muito É, bonito isso, porque é um crescimento, é uma evolução, é reconstrução muito boa. Eu gostei, gostei muito. Acho que valeu muito. Eu recomendo muito as pessoas irem lá ouvir. obrigado. Fer, pra gente É, finalizar a nossa conversa, sim. uma dica que você dá pra quem quer produzir música. Não Olha, adianta falar o clichê, só vai e faz, não, eu vou falar uma coisa que eu notei hoje em dia que até me preocupa um pouco, e vamos falar de IA? né. Vamos falar de IA? Pois é, tipo assim, hoje em dia se você tem acesso a IA,
você não precisa se esforçar muito para você fazer uma música completa sem saber de nada. E, assim, às vezes você não precisa nem cantar nem nada, ele mesmo cria a voz, ele cria a letra, ele faz tudo. Que isso inclusive até tem sido um questionamento para mim, que eu fico me perguntando assim, porque eu pretendo continuar fazendo, né, eu pretendo continuar fazendo música. Sei lá, quem sabe no ano que vem eu faça mais alguma coisa, né, ou no próximo, depende do que vai acontecer. Mas aí eu fico me perguntando: "Será que vale a pena ainda fazer arte, num mundo hoje em dia que o IA consegue, eh, fazer arte em 2 segundos, né, e quantas vezes você quiser?". Mas no fim eu acho que vale, né, você tem que colocar a sua contribuição no mundo, né, você tem que, mostrar quem você é o seu legado, é a sua história. E assim, para quem quiser produzir, né, você tem que ter paciência, porque mesmo a música, digital, ela precisa de um pouco de paciência. Você veja, hoje, com o Homesick, ele foi o que eu fiz mais rápido, né, eu fiz ele semestre, vamos dizer assim. Em 6 meses eu consegui escrever e produzir tudo. Mas os outros não, os outros eu levei, tipo, Genuine eu levei mais de 1 ano pra fazer. Mas assim, você tem que fazer, né, o óbvio, você tem que ir atrás, se você não for atrás de aprender, estudar, procurar, estudar que eu digo assim, a as técnicas, os instrumentos, as coisas que, né, você tem que, fazer o que você puder pra tornar isso realidade, porque, cara, as pessoas não vão elas não vão mesmo, assim, parar pra te ajudar, entendeu? A não Bom, ser que você pague elas. a não ser que você pague, e não vai cobrar barato. Exatamente, é questão de dinheiro. Não é barato pra você fazer isso, as pessoas cobram caro e questão às vezes não compensa no retorno, né, então assim, é uma coisa que você tem que fazer por você, e é isso. Bom, pra gente finalizar então, Fer, você já faz parte agora do mundo do rock, você já é um habitante agora, você já É. é bem-vindo ao nosso planetinha. E Obrigado. eu quero dizer que foi um prazer ter você aqui, foi uma delícia essa nossa conversa. Você é uma pessoa incrível, produz coisas muito boas, de uma qualidade, assim, sensacional. Eu quero dizer para todos os habitantes seguirem o Fer lá nas redes sociais, virem as músicas, vai lá no Spotify, vai no YouTube, ouve, dá like, compartilha, porque vale muito a pena as pessoas ouvirem esse conteúdo que ele produz. É isso, Fer. Obrigado. Muito, Bom, muito eu que obrigado. agradeço. Eu quero falar que, tipo assim, obrigado pela oportunidade que você me deu. Nossa, meu primeiro podcast, cara, eu já tô no podcast. Assim, poucas pessoas me deram oportunidade na vida e você me deu, muito obrigado. A gente tá sempre aqui. E quando lançar novas coisas, você já sabe, lança dentro do mundo do horror. Ah, com certeza, ué. Vai ser um Então é prazer. isso. Então é isso, habitantes. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio.